E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu estou aqui para falar sobre uma coisa que eu queria falar muito, que é Good Omens, Belas Maldições, tanto sobre o livro quanto sobre a série. Costumava-se pensar que os eventos que mudavam o mundo eram coisas como bombas enormes, políticos loucos, grandes terremotos ou vastos movimentos migratórios. Mas hoje em dia já se constatou que esta é uma visão muito antiquada, sustentada por pessoas totalmente desconectadas do pensamento moderno. As coisas que realmente mudam o mundo, segundo a teoria do caos, são as coisas pequenas. Uma borboleta bate as asas na selva amazônica e logo depois uma tormenta assola metade da Europa. Esta frase, meus amores, está na página 139 deste livro aqui, lindão, escrito por Neil Gaiman, ninguém mais, ninguém menos, não é mesmo? E Terry Pratchett. Bom, essa edição aqui que eu tô na mão é a edição de 2019 da editora Bertrand Brasil, que foi revisada duplamente. Ela teve uma revisão ali de português que já ia passar pra ser relançado em 2019. E também o Neil Gaiman, quando foi fazer o roteiro da série, que eu já vou falar mais pra frente, ele acabou fazendo uma revisão no livro, alterando algumas coisinhas pequenas. E a Bertrand Brasil aproveitou, então, para também alterar aqui as coisas no livro. Então foi uma revisão dupla pela qual o livro passou. Bom, este livro aqui tem 288 páginas, ele tá com a capa já da série, né? Que como eu falei, essa edição é de 2019. E a primeira edição dele foi lançada em 1990, ou seja, ó, há um tempinho, não é mesmo, minha gente? Infelizmente, somente o Neil Gaiman está vivo hoje, né? Terry Pratchett já faleceu e eu vou falar um pouquinho sobre os dois também mais pra frente aí no vídeo. Mas sobre o que se trata Good Omens, Belas Maldições, as justas e precisas profecias de Agnes Nutter? Bom, vou contar pra vocês. O apocalipse está prestes a acontecer e o livro ele é dividido em algumas partes pra gente entender como que chega nesse ponto da história. Então o livro traz primeiro o princípio de tudo ali, como que eram as coisas. Depois ele traz uma apresentação dos personagens e, mano, é personagem a dar com pau. Puta que pariu, eu me perdi em vários momentos lendo o livro. Eu tinha às vezes que voltar pra entender o que era que tava falando, quem era que tava ali naquela cena pra eu lembrar, porque realmente tem muito personagem, principalmente no começo ali, enquanto a gente tá se adaptando, né, com a leitura, os personagens vêm todos à tona e aí a gente vai entendendo então quem eles são. Depois a gente tem 11 anos antes, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado finalmente chega, que é o dia do apocalipse. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque só pra gente entender a linha do tempo em que o livro ele é dividido. Mas a história é a seguinte: nós temos um anjo, que é o Aziraphale, este carinha aqui, não sei se tá com foco agora. E temos um demônio, que é o Crowley. Esses dois caras estão juntos desde os tempos mais primórdios ali, desde sempre, né? Pra falar bem a verdade, tipo 6.000 anos na Terra eles estão aqui. E o que acontece? O anjo, o Aziraphale, ele era o guardião do portão do Jardim do Éden. E o Crowley era a cobra que dá a maçã ali pra Eva. E os dois foram deixados aqui na Terra com a missão de que quando tivesse para chegar o Armagedon, o Apocalipse, eles fossem ali os informantes e os caras que observavam os humanos e tudo mais por aqui. E aí, uma criança que é chamada do filho do demônio, né? Ela nasce, por isso os 11 anos antes, e ela que vai ser a responsável, é um garoto, pelo fim do mundo. Então esses dois têm que vigiar essa criança, ver ela crescendo, porque no 11º aniversário dele, ele vai acabar com o mundo. Só que esses dois só fazem atrapalhadas, tipo, aqui atrás até tá falando que é o final do mundo mais engraçado. O San Francisco Chronicle até falou que era um livro do Apocalipse reescrito pelo Monty Python. Então, assim, ele é bem hilário. Esses dois personagens são bem hilários e eles criam meio que um laço. E o livro traz a discussão do que? Existe bem e mal? Será que existe o bom e o ruim? O bom e o mal? Não dá pra saber, porque a gente tem nós temos uma dualidade muito grande, né? Então, no fim das contas, o bem e o mal estão dentro da gente. Tipo, pode ser que os anjos tenham algo de mal também, pode ser que os demônios tenham algo de bem também, não é mesmo? Então, ele traz essa discussão de que se realmente existe o bem e o mal. E, além desses personagens, esses dois aqui, nós temos também a Anathema Device, que é a herdeira da Agnes Nutter. Mas calma, Daiane, você ainda não falou sobre a Agnes Nutter. Bom, nós temos uma bruxa que viveu aqui na Terra há um tempão
e ela escreveu um livro de profecias que chama-se As Justas e Precisas Profecias de Agnes Nutter. E ela previu várias coisas, ela conseguiu prever ali uma caralhada de coisa. E ela tem uma herdeira que é a tataraneta lá dela, a Anathema Device, ou Anathema em inglês, como é na série mostra. Então a gente tem essa personagem também. Nós temos o Newton Pulsifer, que é um caçador de bruxas. Nós temos o Shadwell, que também é um caçador de bruxas. Nós temos a Madame Tracy, que é uma moça, uma vidente ali, que faz que fala com o sobrenatural com o Shadwell. Nós temos a criança, que é o Adam Young, e nós temos esses dois mocinhos aqui, que não são mocinhos, né, mas são esses dois moços aqui que conduzem a história, é por eles que a gente entende o que tá acontecendo. Bom, o livro, como eu falei pra vocês, precisa de um certo tempo de maturação ali pra entender o que tá acontecendo. Eu tive um pouco de dificuldade, eu confesso, no começo. Eu falava, mano, quem é que tá falando? Quais personagens? O que tá acontecendo? Que momento é esse? Eu me perdi um pouquinho ali na maionese, sabe? E olha que geralmente quando eu leio com muita atenção, mas eu realmente perdi algumas partes. E basicamente esse livro, ele foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett de uma maneira meio largada, não largada, mas assim, tipo, quando um não conseguia escrever mais, passava pro outro e falava, ó, se vira que eu não sei mais o que fazer com essa história. Basicamente isso. E aí, sempre existiu uma ideia de fazer uma série, e eles nunca conseguiam encontrar um roteirista, alguém à altura, ninguém que aceitasse montar a série do jeito que eles queriam. E em 2015, antes do Terry Pratchett falecer, ele pediu, o último pedido dele em vida foi que o livro virasse série e que o Neil Gaiman fosse o responsável por adaptar o livro, né? Fosse responsável por essa adaptação. E, de acordo com o Neil Gaiman, depois que ele saiu do velório do Terry Pratchett, foi a primeira coisa que ele fez. Ele já começou a escrever a adaptação. E hoje essa série passa na Amazon Prime. Passa não, né? Foi feita pra Amazon Prime. Tem 6 episódios que são maravilhosos. Eu ouso dizer que eu gosto mais da série do que do livro. Desculpa, fãs de Neil Gaiman. Eu gosto do Neil Gaiman também. Mas assim, de longe, disparado, pra mim, a série ficou muito melhor. Ele é um livro muito visual, ele é um livro que precisa de umas sacadas muito rápidas. Tem um humor britânico que às vezes na página você perde e na tela ficou perfeito, juro. Tanto de efeitos, de cores, fotografia, trilha sonora maravilhosa, vou chegar nessa parte também, quanto como a adaptação. São poucas coisas que geralmente eu acho a adaptação, né, a cinematografia melhor do que o livro, e nesse caso, pra mim, pegou melhor a série do que o livro. Bom, vamos falar da série então, né? Como eu já disse, roteiro e adaptação são de Neil Gaiman e a direção é do Douglas McKinnon, que é um cara que ele já dirigiu um episódio de Sherlock. Esse episódio é de 2016, se eu não me engano, eu não sei o nome em português, mas a tradução literal é tipo A Noiva Abominável. E ele conseguiu deixar ali ao lado do Neil Gaiman, né, a série redondinha. O jeito que a história é contada é que é muito boa. Ela não é contada assim como no livro. Ela fica indo e voltando, mostrando vários tempos. E como eu falei, como é um pouco confuso, visualmente ficou maravilhoso. São 6 episódios. Ele começa já ali 2 dias antes do apocalipse. E tem ali um primeiro episódio já explicando a história, meio que uma introdução pra gente. E a série é narrada por Deus. Aí sim, a partir do segundo episódio, que são 2 dias antes do apocalipse, e que a gente começa aí voltar a entender. Inclusive, uma coisa muito bacana que eles fizeram foi colocar uma plaquinha, assim, eu não sei fazer efeitos especiais aqui, colocar uma plaquinha pra dizer pra gente qual era o tempo em que aquela cena estava se passando. E como eu falei pra vocês, a história toda, ela é voltada, né, ela se baseia no livro que a Agnes Nutter escreveu, as profecias, né, todas as profecias que ela fez, ela juntou tudo a um livro, e a Anathema, ela tem que desvendar o que a tia dela escreveu, a tataravó lá, porque, mano, ela escreve meio que em código. Mas o que eu achei muito bacana é que, como tá muito atual, né, como a série foi adaptada pra esse ano, eles fizeram uma das profecias dela, como em 1980, uma maçã que ninguém pode comer vai surgir, tipo, eles estão falando da Apple, tá ligado? Então quem comprou as ações da Apple se deu muito bem, e eu achei sensacional essa partezinha que eles adaptaram, que ficou muito legal.
E aí, qual é a diferença, assim, do livro e da série, né? A série, ela conseguiu trazer a amizade desses dois carinhas muito mais forte. O entrosamento entre os atores, que eu também já vou falar, né, quem é o elenco e tal, é muito boa. Eles estão sensacionais no papel. E essa amizade é muito forte. E ela se reflete nas ações dos dois. Tanto nas ações ruins, que se tornam às vezes boas por causa da amizade, né, do Crowley, e das ações ruins, das ações boas que podem ser ruins, né, do Aziraphale, porque ele tem esse carinho também por ele, afinal eles estão juntos há tanto tempo, um já salvou a pele do outro ali, eles não ficam juntos pro céu e o inferno não saberem que eles são amigos. Bom, quem faz o Aziraphale aqui é o Michael Sheen. Não sei se dá pra ver. Bom, mas eu vou pôr foto aí, vocês vão entender quem é. Que ele já fez o Aro Volturi do Crepúsculo, né? A saga Crepúsculo ali, a partir de Lua Nova, eu acho que ele aparece. E que ele meio que ficou marcado por essa história. Eu vou até contar mais pra frente uma entrevista que ele deu falando sobre isso. Que todo mundo tinha até preconceito com isso. Mas vocês provavelmente vão se lembrar dele dessa saga. E ele tem uma outra caralhada de filmes e coisas que ele já fez, né? O Crowley, dá pra ver aqui, é o David Tennant. Que vocês devem se lembrar de Jessica Jones, ele faz o Killgrave e também ele faz o Bartol Crouch Jr. em Harry Potter. E tipo, ele fica assim, né, com a língua, não sei se vocês se lembram, óbvio, quem assistiu Harry Potter sim, né, quem não, não. E ele tá sensacional. E nesse papel, mano, os dois estão muito bons no papel, nos papéis, muito bons, assim, sensacionais. E ainda no gancho de Harry Potter, quem faz a Madame Tracy é a atriz que faz a Rita Skeeter em Harry Potter, que é a Miranda Richardson. E a voz de Deus é de ninguém mais, ninguém menos, essa maravilhosa Frances McDormand, que pra quem assistiu 3 Anúncios para um Crime, é ela que faz. E Fargo também, pra quem acompanhou, vai lembrar dela aí. E a voz do demônio ali, do Satanás, do diabo, é do Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho do universo da Marvel. E que também faz Sherlock, né? Então, pra quem assiste. E eu acho também que além da amizade mais forte, a série traz mais forte ainda essa questão de não existir bem e mal. Que tá tudo interligado, algumas ações são ruins mesmo, algumas ações são boas e sem tanta essa coisa de culpa, julgamento e pecado, sabe? E tem uma frase do Neil Gaiman que é muito boa, eu acho que é do Neil Gaiman, não tenho certeza, não tenho quase certeza, que é: se você não ficar incomodado nos primeiros 5 minutos, então pode assistir de boa, porque se você se incomodar, vai vir coisa pior. Inclusive, em junho, um grupo cristão entrou com um abaixo-assinado contra a Netflix pedindo para ela tirar a série do ar. Só que detalhe, a série da Amazon Prime, ou seja, não foi muito direcionado pro lugar certo, mas eles não conseguiram, né, óbvio, mas ela é uma série perturbadora, assim mesmo, pra quem tá com as coisas, com a cabeça muito fechada, nesse sentido, mas é uma série pra lá de divertida, tem um humor ácido em inglês, assim, que é sensacional. Bom, eu tenho algumas curiosidades pra falar sobre a série, o livro, que é o seguinte: o Shadwell, que é um caçador de bruxas, ele fica perguntando pras pessoas quantos mamilos eles têm e tal. Essa é uma coisa que ele pergunta muito, porque antigamente, quando a Igreja Católica e os caçadores de bruxa, enfim, iam tentar ver se a mulher era uma bruxa, eles procuravam por mamilos a mais, ou eles procuravam pela marca do diabo, a marca da bruxa, uma marca no corpo, uma cicatriz, qualquer coisa. Então é por isso que ele fica perguntando, realmente baseado em algo que existiu ali na época da Inquisição e da caça às bruxas. O nome do Crowley, né, que no começo ele é Crowley e depois eles trocam pra Crowley, é o nome de um famoso ocultista que realmente existiu, o Aleister Crowley. Ele era considerado um mago, ele teve fundação ali de várias doutrinas e também de ordens, foi um nome importante ali pra bruxaria moderna. E, inclusive, o nome Crowley aparece também na série do Supernatural, com o rei da encruzilhada lá, que depois também se torna o rei do inferno. E o mais legal é como o Michael Sheen, que é o Aziraphale, pegou o papel. Ele, numa entrevista, alguém tava falando sobre tirando sarro não, né, tendo um certo preconceito, como eu falei pra vocês. Ele fez parte da saga Crepúsculo, como o Aro Volturi, e o jornalista falou algo do tipo que o ofendeu muito, e ele ficou pé da vida, mas ele foi muito educado, porque ele tem muita classe. Eu vou ver se eu acho o link dessa entrevista, vou deixar aqui embaixo, se eu achar.
mas ele tem muita classe, ele fala com muito jeito. E aí nessa entrevista ele acabou defendendo o Neil Gaiman, porque ele é fã do cara. E aí o Neil Gaiman entrou em contato com ele, falou que era de fã pra fã. Se eu não me engano ele falou isso até numa entrevista pro Adoro Cinema. E vou deixar o link aqui embaixo também. E aí, no final, ele conseguiu o papel porque o Neil Gaiman chamou ele pra fazer o Aziraphale. E também, quando questionado sobre as adaptações que o Neil Gaiman tinha que fazer pra série, ele falou que não teve que fazer tantas adaptações assim, porque o mundo hoje tá muito extremista, né? E o mais engraçado disso tudo, ao meu ver, é que o demônio e um anjo conseguem conviver super bem. Eles até tomam um chazinho, né? Na série, no livro. Então, assim, nós não conseguimos conviver com pessoas com opiniões diferentes, mas eles que são inimigos mortais conseguem. Então, ele falou que não teve tanta adaptação assim, que até ele ficou surpreso com o momento em que a série saiu, porque o mundo tá lá de cabeça pra baixo, né? E aí, como eu falei pra vocês que eu ia falar sobre a trilha sonora, o responsável por ela é o David Arnold, que é um cara que já fez também pra alguns episódios de Sherlock, eu não sei se foi pra série toda, e ele fez também pra 3007, o Cassino Royale, o Quantum of Solace e o Um Novo Dia para Morrer. E mano, que trilha sonora foda, muito boa, a entradinha da série. E os demônios ouvem muito rock, inclusive o Crowley só ouve Queen, aliás tem outros também, mas ele ouve muito Queen, então a trilha sonora tá espetacular. Vou deixar o link do Spotify aqui embaixo pra vocês poderem ouvir também. Bom, acho que é isso, minha gente. Se vocês não leram o livro e pretendem ver a série, eu recomendo que leiam o livro antes. A recomendação oficial do Neil Gaiman é: assista a série, leia o livro e assista a série de novo. Mas eu acho que vale muito a leitura antes da série, porque até as coisas visuais que tem se refletem ali nas cenas que vocês vão lembrar, e a adaptação é muito boa, né? Não poderia deixar de ser, já que é do próprio Neil Gaiman. Então é muito legal ver depois de ler o livro. Se vocês assistirem ou lerem o livro, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o assunto e me falem aí qual outra adaptação que vocês gostariam de ver por aqui, porque eu adoro falar sobre adaptação. Gosto muito, são visões diferentes e é show ver na tela da TV ali ou do cinema algo que a gente já leu. Bom, acho que é isso, minha gente. Como eu falei, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilha esse vídeo se você gostou, tá bom? Um beijo, até a próxima!